A Rádio Voz do Coração Imaculado apresenta o programa Verdades da Fé, com o Padre Sávio. Estamos no programa Verdade da Fé. Gostaria de cumprimentar cada um de nossos ouvintes da Rádio Voz do Coração Imaculado. Hoje gostaríamos de cumprimentar cada um de nossos ouvintes, convidando para uma oração para nós conhecermos mais um pouco da nossa Santa Igreja. Estamos ainda falando sobre o mistério do credo. E falando do credo, nós estamos falando sobre a verdade da fé, que é a Santa Igreja. Creio na Santa Igreja. Vimos a fundação da igreja através de nosso Senhor Jesus Cristo em São Pedro. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Vimos então como nosso Senhor dá a sua assistência, como dá assistência ao Papa para o ensinamento da fé e da moral católica, exatamente a infalibilidade da igreja e a infalibilidade do Santo Padre, o Papa. Como temos a hierarquia do Papa, dos bispos, dos sacerdotes, diácono, clero. E hoje vamos falar sobre as notas da Santa Igreja. Nós rezamos também, creio na Igreja, una, santa, católica e apostólica. Exatamente essas são as notas, quer dizer, os pontos principais que temos na fé católica. Convido agora os nossos ouvintes a fazermos uma oração. Peçamos as graças de Deus sobre cada um de nós. Que Ele nos conceda a graça, a iluminação do Espírito Santo, para que nós possamos fazer um bom proveito do programa de hoje. E que nós possamos, amando a Santa Igreja, amarmos mais a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vos saúdo, Maria, filha bem-amado e eterno Pai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, Mãe admirável de Deus Filho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vos saúdo, Maria, esposa fidelíssima de Deus Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. Então, nós vamos falar sobre as notas da verdadeira igreja. Quando o espírito do mal viu os falsos deuses destruídos e os seus templos desertos, imaginou nova astúcia, enganando os homens sobre cor do nome cristão e provocar heresias. Então, ensina São Cipriano. Assim, depois de Cristo, fundou ele cerca de 200 igrejas novas, todas diferentes por sua doutrina. Ora, como Cristo não instituiu senão uma só igreja, segue-se que todas as igrejas, uma só, é a verdadeira. Por isso Deus quis que nós reconhecêssemos a verdade e, por conseguinte, a verdadeira igreja, mediante certos sinais infalíveis. Então, Deus é um só.
ele ensina uma só verdade. Ele criou tudo e deve ser coerente com ele, nosso Senhor, que é o caminho, a verdade e a vida. Assim, nosso Senhor institui um só ensinamento. Quando há uma variação de ensinamento da mesma coisa, algo está errado. Pensemos assim: 2 mais 2 é igual a 4. 3 mais 1 é igual a 4. 2 mais 2 não pode ser 5, nem 7, nem 8, nem 10, mas deve dar o mesmo valor. Ora, poderíamos dizer assim que a fé e o que nosso Senhor nos ensina também deve ser o mesmo. Ora, Jesus Cristo, quem é nosso Senhor Jesus Cristo? Se nós, como São Pedro, podemos dizer, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Podemos dizer, tu és o Messias, és o Emanuel, o Deus conosco. Tu és o Filho de Deus, feito homem. Tu és o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Tu és o Filho de Deus, feito carne. Todas essas são verdades em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. E poderíamos dar também vários títulos a nosso Senhor. Mas esses títulos, assim que nós falarmos de nosso Senhor, não pode ser contraditório. Nós podemos dizer, nosso Senhor Jesus Cristo é o Filho de Deus feito homem. Jesus é verdadeiro Deus, verdadeiro homem. Mas não podemos dizer que Jesus parece com o homem, mas é só Deus. Ora, não, Jesus é verdadeiro Deus? Sim. Só parece com o homem? Não. Ele também ele tem a humanidade. Então, tem duas naturezas. Ele tem a natureza humana. Jesus morreu na cruz para nos salvar. É diferente de dizer que ele é apenas um profeta ou um exemplo de vida e que ele não morreu na cruz para nos salvar, mas que acreditaríamos na reencarnação e que nós melhoraríamos pelos nossos próprios méritos. Não. O céu foi aberto por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, só há uma verdade em relação a nosso Senhor Jesus Cristo. E ensinamentos da Sagrada Escritura, da Bíblia, que diferem um dos outros, um dos dois estão errados. Assim é que nós vemos como Deus fez uma só igreja e ela deve ser infalível, uma só doutrina. E a verdadeira igreja é aquela que tem sido mais perseguida pelos homens e mais glorificada por milagres divinos. Cristo profetizou muitas vezes essas perseguições aos seus discípulos. O servo, disse-lhe ele, não é superior ao Senhor. Se eles me perseguiram, ele vos perseguirá também. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 20. Anunciou-lhe que seria conduzidos à presença dos reis e dos governadores para prestar contas da sua doutrina. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 18. Disse mesmo, hora virá em que aqueles que vos deram a morte cuidarão ter bem merecidos de Deus. Evangelho de São João,
capítulo 16, versículo 2. E porque eu vos escolhi entre os homens, mundo, é por isso que o mundo vos odeia. Evangelho de São João, capítulo 15, versículo 19. Por isso a igreja nunca estará sem perseguição. A história ensina-nos que todos os sacerdotes e os bispos que trabalharam ardentemente, segundo o Espírito de Jesus Cristo, tiveram que sofrer até a prisão. Quantos países que foram suscitadas perseguições abertas? Na Alemanha, no século passado, chamaram essas perseguições Kulturkraft, que quer dizer luta pela civilização. Por exemplo, entre 1873 e 1874, enquanto que muitos bispos e centenas de padres foram lançados nos cárceres por terem celebrado a missa, assistido aos moribundos, censurados e transgredidos as leis perseguidoras. Então, houve a perseguição na Alemanha, houve a perseguição durante a Primeira Guerra Mundial, na Segunda Guerra Mundial, na guerra no México, civil no México, na Espanha. Atualmente, até um grande soldado falou que o Papa Leão XIV deveria fazer um exército, pagar um exército para defender os cristãos que estão sendo martirizados na Nigéria. Era um assunto que podíamos comentar, mas vamos voltar à doutrina, ao ensinamento. A igreja, no decorrer dos séculos, sofreu esses assaltos quase por toda a parte. As mesmas seitas que se combatem entre si unem-se no ódio contra a Igreja Católica. Exatamente como Herodes e Pilatos se reconciliaram e tornaram amigos no dia da condenação de Cristo. Toda a gente sabe que todas as obras católicas, as ordens religiosas, as associações, os congressos católicos, as missões, encontram por toda parte e sempre os mais violentos obstáculos. Que no nosso tempo de liberdade de imprensa, há nações onde as publicações dos decretos pontifícios e das ordens episcopais é submetido a uma autorização, a um plástico, ao passo que os inimigos da igreja têm ilimitada liberdade de imprensa e de associação. Que ódio, sobretudo em certos países, contra as ordens religiosas. Só a verdade pode ser assim odiada e perseguida. Portanto, as igrejas que favoreceram o espírito do mundo não são as que possuem a verdade. Imaginemos que hoje, na China comunista, não se pode ter e não pode exportar a Bíblia, a Sagrada Escritura. Só no meio da verdadeira igreja há milagres. Produzem-se inumerosos milagres nas peregrinações católicas. Por exemplo, em Lourdes, produzem por meio da relíquia dos corpos dos santos preservados da corrupção. Nenhuma outra igreja os pode alegar semelhante. Ora, nós sabemos que os milagres são o selo que Deus marca a verdade. Assim, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiramente, é perseguida. Nosso Senhor nos chama para a cruz. Quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Então, o sinal do cristão é a cruz. O sinal do católico é a cruz. Quem quer fugir da cruz, foge da verdadeira igreja. Temos receitas que prometem um evangelho
da prosperidade. Pare de sofrer. Nosso Senhor não fala para nós que vai tirar o nosso sofrimento. Mas vinde a mim, vós que estáis cansado, e eu vos aliviarei. Pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, temos cruzes? Sem dúvida nenhuma, passaremos por dificuldades e cruzes. Sempre teremos. O católico sempre estará junto com a cruz. Jesus inocente está na cruz. São Dimas, o ladrão penitente, tem a cruz. Gesta, o mau ladrão, também tem a cruz. Não se fica sem cruz. Quem quer fugir da cruz, ou essas seitas que prometem uma felicidade sem a cruz, exatamente cai no engano. Quer o demônio que quer enganar de nós vivermos sem a cruz. A verdadeira igreja é aquela em que encontra o sucessor de São Pedro. A igreja repousa sobre uma rocha, que é Pedro, porque foi a ele que Jesus Cristo disse: Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Onde está Pedro, aí está a igreja, ensina Santo Ambrósio. Quando foi a pesca miraculosa, à beira do lago onde Jesus pregou, este, para falar, subia para a barca pertencente a Pedro. Evangelho de São Lucas, capítulo 5, versículo 3. A razão é evidente. Ora, o sucessor de Pedro só se encontra na Igreja Católica. Nós, com efeito, a sucessão dos papas. Pio IX sucede a Bento XV. Bento XV a Pio X. São Pio X a Leão XIII. Leão XIII a Pio IX. Este a São Gregório e assim por diante até os primeiros papas. Assim também nós poderíamos falar do atual Papa Leão XIV, que é sucessor de Francisco. E assim por diante podemos chegar até São Pedro. A verdadeira igreja reconhece também por 4 notas principais, que ela é una, santa, católica e apostólica. Então, é sobre esses pontos, esses sinais infalíveis da verdadeira igreja. Nesse momento, gostaria de oferecer uma música aos nossos ouvintes. Também lembramos que já estão tão perto a festa de Nossa Senhora de Guadalupe. E é muito interessante nós conhecermos melhor a padroeira da América Latina. Senhor, meu Eucaristia.
Sacrário Jesus Consolador, é nosso irmão e amigo em nossa dor. Adoremos com Maria, o Senhor na Eucaristia. Adoremos com Maria, o Senhor na Eucaristia. Estamos apresentando Verdades da Fé com o Padre Sávio. Jesus, Maria, José, eu vos amo, salvai almas. Creio na Igreja, una, santa, católica, apostólica, romana. É necessário nós conhecermos exatamente os sinais que mostram a verdadeira Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. A Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é una, é santa, é católica e é apostólica. Só a Igreja Católica possui esses 4 notas. É curioso ver os títulos bombásticos com que as outras igrejas se decoram para a substituir. Uma chama-se ortodoxa, a que tem a verdadeira fé. Outra, evangélica, que se cinge estritamente ao evangelho. Outra ainda, velha católica, que data da primitiva igreja. Esses títulos parecem uma crítica. Quer dizer, não tem querendo copiar. A Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é una, a verdadeira Igreja, isto é, em todos os tempos, em toda parte, tem o mesmo chefe, a mesma doutrina, os mesmos sacramentos e o mesmo sacrifício. A verdade só pode ser uma. Portanto, a doutrina da Igreja não pode mudar. Jesus Cristo queria esta unidade da Igreja. Prova ele por suas palavras e ações. Ora, na última ceia, pela unidade da Igreja. Evangelho de São João, capítulo 17, versículo 20. Quer que a sua Igreja haja um só rebanho e um só pastor. Estabelece nela um só chefe. Como tipo de unidade da Igreja, encontra no Antigo Testamento o templo único de Jerusalém, os judeus como único povo eleito. No Novo Testamento, a túnica inconsútil de Cristo. A Igreja é una. Todos os catecismos do universo concordam na doutrina. Em todo o mundo se celebra o santo sacrifício. Se administram do mesmo modo os sacramentos. Observam as mesmas festas principais e as mesmas cerimônias importantes. Reconhece o primado do pontífice romano. Embora tenha havido na história antipapas, só aquele que havia sido regularmente eleito era o verdadeiro chefe da Igreja. Um precedente à coroa não tira os direitos ao chefe legado estabelecido no Estado. A Igreja permanece também una.
apesar das heresias, porque os hereges que rejeitam um dogma, uma verdade definida por ela, é expulso da igreja. A imutabilidade da doutrina e das instituições da igreja não há falta de progresso, porque a razão não pode chamar progresso ao abandono do que a razão e a verdade, para se adaptar a uma novidade, a um erro. A verdade dogmática é imutável, como a verdade matemática, que nunca admitirá que se possa mudar este princípio. Portanto, não se pode reconhecer unidade naquela igreja que admite a livre interpretação da Bíblia por qualquer fiel, que admite, portanto, como igualdade verdadeiros sentidos mais diversos e mais contraditórios, que permite a cada teólogo o sustentar qualquer doutrina que lhe convenha, que admite ora 5, ora 3, ora apenas 2 sacramentos. Protestantismo, exclama com razão Bossuet, tu tens variações, portanto, não estás na verdade. A verdade só pode ser uma. A interpretação da Bíblia só pode ser uma. Se eu querer interpretar a Bíblia de um jeito e outra pessoa de outro, você de outro, coisa assim, onde está a verdade da Bíblia? Não tem sentido nenhum. Quer dizer, quantas pessoas existirem, existirão verdades distintas. Ora, a igreja, para o ensinamento e levarmos a salvação eterna, é que deve nos orientar e dizer como devemos interpretar. E essa verdade está reduzida para facilitar no catecismo. Então, como é que nós vamos compreender a Sagrada Escritura juntamente com a tradição e o magistério? É através do catecismo. A verdadeira igreja de nosso Senhor Jesus Cristo também deve ser santa, porque ele é santo. Isto é, possui os meios e o desejo de santificar todos os homens. Não se pode dizer que a igreja é santa e pecadora. Não, a igreja é sempre santa. Os homens na igreja são pecadores? Sim. Mas é a igreja, então, que vai nos santificar. Um hospital não é doente. Ele deve conduzir à cura do doente. Ora, mas dizer que um hospital é cheio de doente, sem dúvida nenhuma, o hospital está cheio de doente, porque e tem doentes graves, sim, e também tem médicos doentes, também enfermeiros doentes, tem. O diretor do hospital pode estar doente, também. Mas não quer dizer que o hospital esteja doente, enquanto ele está na sua função de levar a saúde aos doentes, aos enfermos. Então, também a igreja não é santa e pecadora. A igreja é sempre santa por causa do seu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo, que deve levar à santificação através da sua doutrina, através do seu ensinamento, através dos seus sacramentos, que então vai curar as almas dos homens doentes, vai salvar aos pecadores. Então, a igreja é sempre santa, com pecadores nela que estão em tratamento para a cura. A santificação dos homens é precisamente o fim para que Cristo fundou a igreja.
Então, a igreja tem que ter pecadores? Sim. Mas, como nosso Senhor disse à pecadora, ninguém te condenou? Também eu não. Vai e não peques mais. Não é apenas acolher o pecador, mas está na disposição para que ele deixe a sua vida de pecado. Então a igreja nos convida para a igreja, sim. Para aceitar o pecado? Não. Aceitar o pecador? Sim. Mas o pecador continuar na sua vida de pecado? Não. Quantas pessoas que eu sei que são mentirosas, que quando viviam ou se diziam católicas, não iam à missa, não tinham vida de oração, não frequentavam os sacramentos, não praticavam os mandamentos, bebia, prostituía, cometia adultério, fornicações, sei lá o quê. Aí depois diz, quando eu era católico, eu bebia. Quando eu era católico, batia na minha mulher. Quando eu era católico, prostituía. Opa, você não aprendeu isso na igreja católica. Não é agora que você está em uma igreja evangélica que você diz que está dizendo que quando era católico. Você não era católico. Você era um mentiroso. Continua, não era católico e hoje é um mentiroso protestante, exatamente, que protesta contra a verdade da fé. Você nunca viveu a sua fé católica. A igreja quer nossa santificação e nos dá o poder da graça dos sacramentos. Só um santo pode curar santos. A igreja católica é santa. Toda a sua doutrina são severas e sublimes. A sua moral toda é fundada, depois do amor de Deus, sobre o amor do próximo e a renúncia de si mesmo. Então, nosso Senhor nos ensina: amarás o Senhor teu Deus com todo o coração, com toda a tua alma e com todo o teu ser. Primeiro mandamento em relação a amar a Deus. E amarás ao teu próximo. Qual a medida do amor ao meu próximo? Assim como amas a ti mesmo. Então, aquele bem que eu desejo a mim, eu devo desejar ao meu próximo. E eu devo desejar o amor ao próximo em função do amor de Deus. Porque nosso Senhor Jesus Cristo morreu na cruz para me salvar e também salvar o meu próximo. Então, se eu prezo pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo a uma pessoa, a uma alma, eu também quero que ele se salve. Assim também somos chamados a renunciar a nós mesmos. A Santa Igreja possui 2 sacramentos, a penitência e a Eucaristia, eminentemente próximo para elevar o coração humano, para cuja mais alta perfeição moral ela concorre ainda pela observância dos conselhos evangélicos. A Igreja tem os sacramentos para a nossa santificação. Nós, pelo batismo, nos tornamos filhos de Deus, herdeiro do céu, co-herdeiro de nosso Senhor Jesus Cristo. Pelo sacramento da penitência, nós, fazendo o exame de consciência, arrependido de nossos pecados, com propósito firme de não pecar, nós confessamos nossos pecados, Deus, através do sacerdote, perdoa os nossos pecados, nós cumprimos uma penitência, uma reparação por esses pecados, e aí, purificados pelo perdão no pecado, nós podemos nos aproximar da Sagrada Eucaristia. Só podemos
se aproximar-se de Jesus sacramentado com um coração puro. São Paulo, apóstolo, nos fala: aquele que vai receber do corpo e sangue do Senhor, examine a si mesmo, pois aquele que recebe do corpo e do sangue do Senhor indignamente é réu de sua própria condenação. Então, São Paulo nos alerta que nós devemos fazer esse exame de consciência para ver: eu estou em condição de receber a Jesus na Sagrada Eucaristia? São Tomás de Aquino, no hino Pangiagélico, também fala sobre isso, que o efeito da Sagrada Comunhão tem duplo efeito. Para os que estão na graça de Deus, para a sua santificação e sua vida eterna. Mas aquele que recebe indignamente da Sagrada Eucaristia, prova da sua própria condenação e da morte eterna. Assim, a Santa Igreja produz uma legião de santos, cuja santidade foi assinalada por Deus com inegáveis milagres. Os vícios individuais dos católicos, ou os escândalos e os abusos que se produzem às vezes na Igreja, infelizmente, não se pode ser censurados. São obras das paixões humanas, não da Igreja. Infelizmente, podemos dizer, há padres que cometeram o pecado de adultério? Sim. De pedofilia? Sim. De roubo? Sim. De ganância? Sim. De inveja, assassinatos? Sim. São os abusos das paixões humanas que não seguiram a graça de Deus. Não é o ensinamento da Igreja. Pelo contrário, se nós temos uma ojeriza da pedofilia, foi nosso Senhor Jesus Cristo que me disse, que diz: olha, a inocência dessas crianças, ai daqueles que escandalizam essas crianças, pois aquele que comete um escândalo desse, devia ser como amarrar uma pedra de mó e ser lançado no mar. Pegar então uma pedra gigantesca e jogá-la-se no mar. Então, a Santa Igreja procura a inocência das crianças, a santificação das crianças, da sua família e também dos sacerdotes e religiosos. Um objeto útil, por exemplo, uma faca, um martelo, pode ser empregado para um crime. Não é ele que se torna mau, foi o homem que abusou dele. Os próprios apóstolos contavam entre eles um mal. E Cristo representou alguns membros da sua igreja sobre a figura do joio e de peixes maus. Ao invés, a santidade, falta a igreja que ensina que basta a fé para a salvação, que as obras são inúteis, assim como ensinou Lutero. Aquele que ensina que certos homens já nascem predestinados ao inferno, como Calvino. Aqueles que, como ela mesma confessam, não pode apontar nenhum dos seus membros que tenham vivido uma santidade garantida por Deus com milagres. Então, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é santa, é una, santa, é católica. A verdadeira igreja, então, é universal, ou quer dizer, católica. Isto é, tem a faculdade e a missão de receber no seio os homens de todas as épocas e de todas as raças. Cristo morreu por todos os homens e depois de sua morte enviou os apóstolos aos homens de toda a terra, que havia de viver até o fim dos tempos. Evangelho de São Mateus
capítulo 28, versículo 20. Ide por toda a terra, pregando o Evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqueles que crerem serão salvos, aqueles que não crerem serão condenados. A igreja deve, portanto, existir para todos os povos. A união de todas as nações na igreja foi, aliás, indicada pelo milagre das línguas no Pentecostes. A igreja romana é universal. A sua doutrina são tais que podem ser ensinadas a todas as nações. Por isso ela tem recebido os seus mais diversas raças. Os gregos com a sua cultura, os romanos com seu espírito de conquista e os seus súbditos, os germanos bárbaros e ávidos de sangue, os eslavos afastados de tudo que lhe é estranho. Hoje está espalhada por todo o universo. Então, a igreja é católica, é universal. Assim, diz Santo Agostinho, herege em toda parte, mas não são por toda a parte os mesmos. A Igreja Católica tem, só ela, quantos milhões de membros? Ela pode, mais numerosa que todas as outras igrejas. Além disso, está enviando sem cessar os seus missionários aos povos pagãos, como mensageiros de fé. As outras igrejas, ao invés, identificaram-se demasiadamente com o espírito nacional ou local e tomaram igrejas nacionais. Uma igreja que depende absolutamente de um soberano, como o anglicanismo, que depende da rainha ou rei da Inglaterra, não pode ser a verdadeira igreja, como não pode ser a que se declara como Lutero. A leitura da Bíblia é indispensável à salvação. Com efeito, segundo Lutero, a salvação depende só da fé, e esta vem da leitura da Bíblia. E aquelas pessoas que não sabem ler a Bíblia? Nem aquelas que não têm missões entre os pagãos ou cujas missões não produzem frutos. A igreja é universal, é católica. Então, vimos que a igreja é una, santa, católica e também apostólica. A verdadeira igreja é apostólica, isso é, deve descender dos apóstolos. As suas instituições devem ser substancialmente semelhantes à dos tempos apostólicos, e seu chefe deve ser os sucessores dos apóstolos. As palavras de Jesus no momento da sua ascensão provam que ele queria a perpetuidade de sua instituição até o fim dos tempos. A igreja é construída com os apóstolos por fundamento e por Jesus por pedra angular, ensina São Paulo na sua carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 20. A verdadeira igreja é, portanto, só aquela que, fundada pelos apóstolos, dura até hoje. A Igreja Católica é apostólica. Ela dura há 2000 anos. O próprio Lutero concordava em que a igreja é a mais antiga das igrejas. Todos os fiéis, dizia ele, receberam dos católicos a sua religião. Santos padres mais antigos ensinavam já que o que contém os nossos catecismos, os nossos cultos, não diferem do culto dos primeiros cristãos, senão em cerimônias acessórias. Os nossos bispos e os apóstolos estão unidos entre si pela ordenação, como os anéis das duas extremidades de uma cadeia.
Uma igreja que só existe há 400 anos, 500 anos, como Lutero insurgiu há cerca de 1520, então, 500 anos, o protestantismo luterano, ou há poucos anos, como aqui no Brasil, certas seitas protestantes, pentecostais, não podem ser a igreja verdadeira. Certos protestantes, por outro lado, reconhecem que se separaram da verdadeira igreja. Atribuíram ao velho marechal Knock o seguinte dito: será necessário que nós, protestantes, tornemos a ser católicos. E tantos, às vezes, protestantes, pastores, que são pessoas sérias e retas, que vão estudando e estão voltando para a Igreja Católica. Um grande personagem teve a ousadia de dizer ao conde de Torbay, depois de conversão desde ao catolicismo: não gosto das pessoas que abandonam a religião de seus pais. O conde replicou maliciosamente: nem eu. Se meus avós não tivessem mudado de religião, já eu não teria necessidade de reentrar na Igreja Católica. Os estudos, então, que nós analisamos, que a Igreja é una, santa, católica, apostólica, da verdadeira Igreja, tem trazido, no decorrer dos séculos, ao seio da Igreja, uma multidão de homens ilustres e pessoas sérias. É muito de admirar que sejam precisamente homens de grande ciência e de alta virtude, tais como no século XIX, os futuros cardeais ingleses, Newman e Manning, os que converteram mesmo com prejuízo temporal, apesar das perdas de seu cargo. Pelo contrário, aqueles que saíram da igreja provaram sempre pela sua vida ulterior que pouco valiam. Podia-se dizer, os maus católicos se dão bons protestantes e o mau protestante não serve para nada. Exatamente, falsos católicos que nunca viveram a sua fé católica se tornam protestantes. Às vezes vemos mulheres que reclamaram que o padre exigiu uma roupa decente na igreja. Elas deixaram de a igreja católica por causa do seu orgulho e foram para a igreja protestante, e aí lá ela se deixa usar uma roupa decente. Que contradição, mas o orgulho dela que venceu. É, pois, para nós motivo de alegria o pertencemos à verdadeira igreja, tanto mais que a fé católica tem sobre as outras a imensa vantagem de graciar mais consolação na desgraça e no momento da morte. Melancton, o principal discípulo de Lutero, escrevia a sua mãe que permanecera católica. É mais fácil viver no protestantismo, mas é mais doce morrer no catolicismo. E a outra pessoa, a religião nova tem mais aparência. O catolicismo tem mais segurança. Então, Nosso Senhor nos indica que a sua igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. Assim nós devemos rezar. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica, romana. E lembramos sempre que fora da Igreja não há salvação. Próximo tema nós falaremos sobre isso, sobre essa verdade, que só fora da Igreja não há salvação. Ainda lembramos um pouco de Nossa Senhora de Guadalupe, que aparecendo no México ao
índio Juan Diego consola. Não se aflija, meus filhos, não estou eu aqui, eu que sou sua mãe. Assim, nós devemos ter sempre confiança em Nossa Senhora. É interessante vermos também que o nome Guadalupe já é um nome europeizado. É um nome que recebe entendimento dos espanhóis. Mas há um nome que, quando Nossa Senhora se apresenta, que é o nome índio, quer dizer aquela que pisa a serpente. Ela é uma lutadora, assim como no livro do Gênesis, Deus diz que é aquela mulher que terá luta contra a serpente e pisará na cabeça da serpente. Assim os índios tiveram em Nossa Senhora de Guadalupe o sinal que Nossa Senhora é a Mãe de Deus, virgem e mãe, que ela fazia resplandecer à frente do Deus Sol dos astecas e que ela era humana. Exatamente porque os deuses astecos usavam máscaras demoníacas e Nossa Senhora mostra com toda a suavidade. Assim também o milagre que mostra nos olhos o momento da aparição e mostra nos olhos a Juan Diego. Também Nossa Senhora nos coloca nos seus olhos. Nossa Senhora sempre nos está mirando. Então, como mãe protetora, confiemos sempre em Nossa Senhora. Terminando nosso programa, vou dar a bênção aos nossos ouvintes. Nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar, atrás de ti para defender, dentro de ti fortalecer, acima de ti para abençoar, te dando saúde, corpo e alma. Pela intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós, permaneça para sempre. Amém. Fiquem com Deus, com a proteção de Nossa Senhora. Salve Maria. A Rádio Voz do Coração Imaculado apresentou o programa Verdades da Fé com o Padre Sávio.